Olá pessoal, meu nome é Matheus Proença e no episódio de hoje nós faremos um diálogo sobre perdão. Nós recebemos algumas perguntas na caixinha que nós colocamos no Instagram, 3 perguntas, e nós iremos respondê-las. Creio que será um momento muito especial o de hoje. Vamos para a primeira pergunta. Vamos lá, Matheus. Primeira pergunta que o pessoal fez é: traumas da infância, com familiares, com pessoas próximas, por onde começar a perdoar? Legal. Então você observa que essa pergunta está ligando a algo muito lá atrás, né? Algo de infância, às vezes que faz anos, décadas. E a primeira coisa que nós precisamos entender é que você precisa da graça de Deus. Primeiro ponto. Matheus, como é que eu inicio um processo de perdão? Como eu inicio algo que já está comigo desde a infância? Faz muito tempo, Matheus. Você precisa da graça de Deus. Você precisa da graça, da força da graça para perdoar. Nós recentemente colocamos lá no nosso Instagram uma frase dizendo assim: enquanto a falta de perdão busca respaldo na lei, o perdão tem força na graça. Ou seja, enquanto a falta de perdão ela fica buscando um suporte, um respaldo em merecimentos, em motivos para punição, em motivos para não perdoar, em motivos para não conversar com a pessoa, ou não fazer isso, ou não fazer aquilo, por merecimento, o perdão ele já tem força na graça. Ele já tem todo o suporte necessário. E eu gostaria de ler com vocês para responder essa pergunta. 1 João capítulo 4, versículo 7. Ele vai dizer assim: amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E vamos parar nessa primeira parte do versículo. Ele está dizendo assim: amemos uns aos outros porque o amor procede de você. Você tem que encontrar o amor em você? Não, o amor procede de Deus. Provém de Deus. Para a gente complementar essa ideia, Romanos capítulo 5, versículo 5, ele vai dizer assim: e a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Deus derrama do amor dele, o amor ágape, o amor perfeito, um amor que não é de acordo com circunstâncias. Ele derrama em nossos corações por meio do Espírito Santo. Esse amor que você precisa para conseguir estender em perdão provém de Deus. Você não vai conseguir procurando em você mesmo, nas suas próprias forças, mas você consegue em Deus. Por isso que você precisa depender da graça de Deus, não do seu esforço próprio. Mateus, eu preciso achar força em mim mesmo para amar essa pessoa que me ofendeu na minha infância, que fez comigo alguma coisa na infância, ou que deixou de fazer alguma coisa comigo na infância. Não, você não tem que achar força em você mesmo. Você acha ela na graça de Deus. O amor para amar essa pessoa está em Deus. Você ama porque Deus chamou e Ele derrama o amor dele em seu coração por meio do Espírito Santo. Não tem origem em você, mas resulta de uma união e de um relacionamento com o próprio Deus. É a partir de um relacionamento com Deus e por receber esse amor de Deus que aí então você consegue derramar amor. Mas Mateus, o que tem a ver amor com perdão? Eu perguntei sobre perdão. O perdão é uma extensão do amor de Deus. É um derramar do amor de Deus. Devido ao amor de Deus, eu derramo perdão, eu derramo amor. Agora, se você tentar fazer sozinho alguma coisa, ainda que não seja da infância, seja de ontem, seja da semana passada, você vai perceber a sua incapacidade de sozinho perdoar algumas situações. A sua mente vai falar: não tem sentido isso, o Mateus está falando coisas loucas. Não tem sentido. É que não é pela sua própria capacidade. É pela graça de Deus. A graça não é só um favor que você recebe de forma imerecida. Mas a graça de Deus também é um poder de Deus que te capacita para viver uma nova vida. Existe uma nova vida para você. E o que te capacita a viver essa nova vida? A própria graça de Deus. E aí aqui, para a gente fechar a resposta dessa pergunta, eu trouxe alguns passos. Eu não estou dizendo que esses passos são completos neles mesmos.
Eu não estou dizendo que, olha, segue isso daqui, sempre vai ser isso. Não, não, não. Mas meditando nessa semana com o Espírito Santo, ele me trouxe alguns passos e eu gostaria de trazê-los. O primeiro deles é: examine os seus pensamentos e sentimentos a respeito da situação. Examine. Pare e pense. Bom, quais são os pensamentos que eu tenho a respeito disso? O que eu desenvolvi todos esses anos a respeito disso? Quais são os sentimentos que ainda estão em mim devido àquele evento que aconteceu? Ou daqueles eventos que aconteceram? E observa que o fato de estar ligado à sua infância, tem uma outra coisa que eu gostaria de trazer que o Espírito Santo me conduziu. É que muitas vezes coisas que aconteceram na sua infância, elas vêm para bombardear a sua identidade. Então, quando você estiver nesse passo de examinar seus pensamentos e sentimentos, você vai perceber que muitos deles vão acabar agredindo a sua identidade. Porque foi de criança. Era um momento em que você desenvolvia identidade. Ele disse assim, com familiares. Às vezes alguma coisa com o seu familiar próximo, pai, mãe. E aquilo, o fato de não ter acontecido alguma coisa, de ele não ter sido alguém presente, ou não ter feito o papel de pai da forma correta, ou ele fez alguma coisa com você de forma errada, aquilo acaba prejudicando a sua identidade. Então, nesse processo de examinar pensamentos, você começa a perceber coisas que você desenvolveu errada na sua identidade. Você pensa assim, bom, eu não sou amado. Porque se meu pai e a minha mãe não me amaram, se eles não tiveram presente, então eu não sou amado. Observa que nesse momento de examinar, você chega nesse ponto. Opa! Chego nesse ponto, falsa identidade, não sou alguém amado, não sou alguém importante, Ou algo do tipo assim, não, mas as pessoas não têm tempo pra mim. Ou para alguém me dar atenção, eu preciso fazer alguma coisa. Meu pai e minha mãe só me davam atenção quando eu fazia alguma coisa boa. Ou quando eu tirava notas ruins, porque aí ela vinha me punia. Ela vinha e comentava comigo. Mas se eu não tirasse notas ruins, ela nem conversava comigo. Então você acha assim, bom, eu tenho que cometer erros para as pessoas terem minha atenção. Ou não, eu tenho que fazer coisas boas, tenho que conquistar coisas na vida para que as pessoas olhem para mim. Observa que você examina isso e isso não é algo simples. Deixa o Espírito Santo te conduzir nesse sondar. Não é simplesmente assim, Mateus, é claro que o pensamento que eu tenho a respeito disso é de dor. Não, não, não. Examine e deixe o Espírito Santo te levar a lugares profundos. Não tenta reprimir a sua alma, Às vezes a gente acha assim, bom, eu tenho que reprimir, negligenciar a minha alma, as minhas dores. Isso não é um lugar de cura. Você colocar um band-aid em cima de um lugar que foi cortado, sem limpar, sem tratar ele, não cura. Pode infeccionar. Examine seus pensamentos. Veja quais são as dores, quais são os cortes, quais são as feridas. O que isso gerou nos seus pensamentos em formas de pensar, de crer. Tá, descobri, Mateus, o Espírito Santo me levou a isso. Não estou dizendo que é um processo fácil, um processo confortável, às vezes dói. Mas agora vem o segundo processo. O segundo passo que eu coloquei aqui é: exponha então esses pensamentos e sentimentos a Deus. Não é simplesmente você descobrir quais são eles, discernir eles, e aí discernir, Mateus, como é que eu resolvo isso daqui? Sozinho? Não, você não resolve sozinho, porque se fosse sozinho, já tinha resolvido. Agora, você expõe os pensamentos e sentimentos a Deus. E aí Ele tem cura para você. Mateus, e se eu precisar ir para um lugar de choro novamente? Mateus 5,4 vai dizer: bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Às vezes a gente acha que não, eu sofri aquilo, eu não vou chorar, eu sou forte. Eu não vou deixar minha alma comentar comigo. Lembra que a gente disse no primeiro episódio, Um Prisioneiro das Emoções? Se você não assistiu o primeiro episódio, volte lá, assiste o primeiro episódio. Eu falei a respeito de qual é o papel da alma. Ela é importante, Deus criou sua alma. Mas saiba o papel dela. O papel dela é ser termômetro. É te dar um aviso. Opa, alguma coisa está errada aqui. Você não pode pegar sua alma dizendo alguma coisa. Opa, tem algo aqui. Você falar, fica quieta, alma. Não, ela faz parte de você. Jesus está dizendo aqui em Mateus: chore. Chore, mas chore sabendo que existe uma felicidade. Qual? Existe consolo. E o consolar aqui é paracaléu. Consolar, que vem de um consolador, que é o Paracletos, que é o Espírito Santo.
Então observa que existe um conforto para você, porque existe o que traz conforto. Existe um consolo para você, porque existe o Consolador. Existe um encorajamento para você. Então, se precisar chorar, chore, mas chore sabendo que existe consolo. Não é chorar para viver chorando. Vou chorar. Não. Chore sabendo que quando você está chorando, tem alguém do seu lado te trazendo conforto, te trazendo consolo, te trazendo cura. Cura. Exponha seus pensamentos e sentimentos a Deus. E aí quando você expor, se você perceber que tem crenças erradas, do tipo, ninguém me ama, aí então quando você expor a Deus, Deus vai falar, eu te amo. Quando tiver um pensamento de infância que vai dizer assim, eu não tenho valor, Deus vai falar, você tem todo o valor, Jesus morreu por você. Quando você pensar assim, não, eu descobri que os pensamentos que me permeiam quanto a isso é que eu não sou capaz. Meu pai sempre me dizia, minha mãe sempre dizia, você não vai chegar a lugar nenhum, menino. Aí então Deus vai falar, você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Você expõe isso a Deus e Deus cura, trazendo amor. Deixa Ele te amar. E nesse amor, nesse ser envolvido pelo amor de Deus, existe cura para você. Um encontro com o Pai. Um encontro com o Pai muda a história de uma vida inteira. Eu só preciso de um encontro. Às vezes você precisa só de um encontro verdadeiro com o Pai. Só um momento em que Ele vem e te enche com todo o amor dele. Muda a sua vida inteira. Muda uma estação da sua vida que durou anos. Foi um encontro. Ele mudou tudo. Ele trouxe uma ressignificação. Ele reestruturou sua identidade. Ele quebrou tudo que estava de errado dentro de você. Ele restaurou lugares quebrados. Deixa o Espírito Santo restaurar, curar lugares quebrados e te fortalecer. Agora, chegando ao fim dessa pergunta, pergunte ao Pai como Ele vê aquele seu familiar. Como Ele vê aquela pessoa que te feriu, que te ofendeu. Pergunte a Ele como Ele vê. Porque quando Deus ele vai te encher com amor, Ele vai te encher com um amor tão grande, que a partir daquele momento você está em uma posição em que você começa a olhar as coisas de forma diferente. O amor dele renova a mente. Aí você fala, Espírito Santo, como é que você enxerga aquela pessoa? Então veja o que está escrito em Efésios 5:1. Portanto, sejam imitadores, seguidores, exemplos de Deus, como filhos amados. Essa palavra amados são alvos de afeição especial. Você é um exemplo de Deus, você é um imitador de Deus, você manifesta Deus porque você é alvo de afeição especial. Porque você tem um relacionamento especial com Ele. E a partir desse relacionamento flui algo. Então, pergunte para o Espírito Santo desse lugar de relacionamento. Percebe? Não é de um lugar de dor, é de um lugar de relacionamento. De um lugar de relacionamento, pergunte para o Espírito Santo. Espírito Santo, como é que você enxerga essa pessoa? Meu pai, minha mãe, como você enxerga essa pessoa que me feriu? Conversando com o Espírito Santo a respeito desse assunto para responder essa pergunta, ele me trouxe essa ilustração. Ele me trouxe uma percepção a respeito disso. E ele falou assim, bom, se alguém está doente, o que você dá para ele? Remédio ou veneno? Você pensa, bom, se alguém está doente, eu dou remédio. Pois é, quem te feriu está ou estava doente. Às vezes o seu pai não conseguiu ser pai porque ele já estava doente. Pode ser porque ele foi ferido quando ele era filho. Ou pode ser simplesmente pela falta de Deus. Ele estava doente. Ou está doente. E aí, nesse estado, o que você dá para ele? Veneno? Ou remédio? Você dá o que ele precisa. Vamos supor que a pessoa está doente porque está faltando uma vitamina para ele. O que você dá? Vitamina. Exatamente a vitamina que está faltando. Tá. Essa pessoa que está doente, o que você dá para ela? Exatamente o que está faltando. O que está faltando para ela? Deus. Você dá para ela amor. O amor nunca falha. Mateus, será? Será que se eu der amor para ela, ela não vai achar que ela estava certa? Não. O amor nunca falha.
Vai falhar se você tentar fazer com a sua mão. Mas se você entregar amor, o amor nunca falha. Dê para ela o que ela precisa. Ela precisa de Deus. Manifeste Deus. Se você pedir para o Espírito Santo te mostrar como ele via essa pessoa, você vai ver que ele amava aquela pessoa também. Deus ama essa pessoa assim como ele te ama. A questão é que aquela pessoa não tinha ele, não tinha Deus. Ou aquela pessoa estava sofrida, ferida. Aí, em vez de você ver alguém que é um punidor, realmente ele foi um punidor, realmente ele errou, mas ele errou porque ele estava num lugar de dor. Ele estava doente. E aí então você olha com compaixão. Você olha com os olhos de Deus. Não os olhos de alguém ferido. Você foi ferido. Mas observa que Deus te levou para um local onde você olha agora com os olhos dele. Fala, tá vendo? Ele também precisa de amor. Ele estava doente, por isso que ele te feriu. Então você precisa ferir ele de novo? Não, você precisa amar ele. E o amor cura. Quinto e penúltimo passo. Faça uma oração de perdão. Decisão. Então, decida. Lembra que a gente falou no primeiro episódio também. Decida. O perdão não é um sentimento, é uma decisão, é um passo de fé no Espírito. Decida. Eu decido liberar perdão, independente do que ele fez, independente de quanto durou essa estação. Eu decido perdoar. É pela força do meu braço? Não. Eu tiro essa vontade dentro de mim? Não. Não surge da força do seu braço. Mas você decide. Não provém de desejo, provém de vontade. Você tem a vontade. Eu decido perdoar. Tenho desejo? Não. Como é que eu sou capacitado a isso? Graça. Graça te capacita a isso. Decida. Eu libero perdão para o meu pai. Eu libero perdão para minha mãe. Eu libero perdão para aquele que me feriu. Eu decido isso. Eu decido liberar perdão para aquela pessoa. E aí então eu declaro bênção sobre ela. Eu declaro amor sobre ela. Eu deixo o Espírito Santo me usar como um canal de amor. E quando você deixa ele te usar como um canal de amor, esse amor passa por você também. E ele vai te nutrindo e também nutrindo aquela pessoa. E o relacionamento ele é sarado. E o último passo é: não alimente mais pensamentos atormentadores, ruins. Porque vai querer retornar pensamentos. Você lembra daquele dia em que seu pai fez isso? Você lembra daquele dia que aconteceu isso? Você falou, opa, não aceito mais esses pensamentos. Este assunto está finalizado na cruz. Eu levei para a cruz. Eu já dei fim a esse assunto. Eu não aceito pensamentos atormentadores. Eles vêm, você fala, não alimento eles mais. Eu não nutro eles mais. Mas eu nutro um lugar de amor. Como eu inicio um processo de perdão de algo da infância? Confie na graça de Deus. Parta de um lugar de relacionamento com Deus, um lugar de amor. Amém? Assista novamente essa resposta várias vezes, se for necessário, e que Deus te conduza, que o Espírito Santo te conduza para esse lugar de cura já em Cristo Jesus. Amém? Vamos então à segunda pergunta. A segunda pergunta que nós recebemos é: por que é difícil perdoar e esquecer? Ótimo. Por que é difícil perdoar e esquecer? Primeiro grande ponto, entenda que são coisas diferentes. Então, existe uma diferença entre perdoar e sentir, perdoar e esquecer. Lembre-se, que acabamos de dizer na resposta da primeira pergunta, perdoar não é um sentimento, perdoar é uma decisão, é um passo de fé no Espírito. Ele provém de uma realidade superior. Tá? Mas observa que as realidades superiores, elas alteram realidades inferiores. A mudança vem de uma realidade superior, de uma decisão que eu dou no Espírito, um passo de fé. E a partir daquele momento, as coisas começam a mudar nas realidades inferiores. Né? Nas coisas físicas, na sua alma. Começa a ter uma alteração. Mas tudo parte da realidade superior para a realidade inferior. E observa, se você voltar lá no episódio 2... Nossa, se você não viu o episódio 2, retorna ao episódio 2, a justiça da ofensa. Paulo vai dizer lá em Gálatas 5 a respeito do espírito e da carne. Observa que você não consegue vencer a carne com a própria carne. É uma vida no espírito, Gálatas 5,16. É uma vida no espírito que vence a carne. É uma vida no espírito
que a partir de uma vida do Espírito que você não cumpre os desejos da carne. Não é a carne que vence a carne, é o Espírito que vence a carne. É um passo no Espírito. Não é algo no seu sentimento, nos seus desejos. Você não pode esperar ter um sentimento, você não pode esperar que um sentimento novo chegue para você vencer outro sentimento. Do tipo assim, olha, eu preciso esperar chegar amor para aí sim eu liberar o sentimento de amargura. Eu não posso esperar chegar algum sentimento bom para aí sim eu me libertar de um sentimento ruim. Não é assim. Você está esperando que as coisas aconteçam na sua própria força. Não. Você dá um passo de fé no Espírito e é vivendo no Espírito, é numa realidade superior que as realidades inferiores são alteradas. Se você busca viver no âmbito emocional, por exemplo, da sua alma, dos seus sentimentos, né, você acaba sendo muitas vezes enganado. Lembra que a gente disse sobre a alma novamente, né? Lá no episódio 1. A sua alma começa a dizer algumas coisas, se você deixar que ela seja seu guia, ela vai te levar para um lugar de prisionamento, que é o prisioneiro das emoções. E o diabo vai utilizar dessa esfera que você está vivendo. Você não pode viver na esfera dos sentimentos. Isso dá lugar ao diabo. Isso é um lugar instável para você viver. Você não pode viver por aí. Você tem que viver no Espírito. Você tem que viver sob a palavra. Amém. Você tem que sair deste lugar de punição, de merecimento e escolher uma decisão. Inicia-se assim, uma decisão para deixar a natureza de Deus viver através de você. E aqui eu já abro uma observação. Se você não aceitou a Jesus como seu único, suficiente Senhor e Salvador, aceite a Jesus. Deixe a natureza de Deus habitar em você. Receba a Jesus. E a partir dessa nova natureza, dessa nova posição de relacionamento, dessa nova condição de vida, que as coisas mudam. Não é pela força do seu braço. Não é. Mas é pela força da graça. É pela força da graça. E aí então, você pensa, beleza, Mateus, mas então significa que eu perdoo e vou para sempre sentir dor? Não. Que às vezes essa é a sua pergunta. Né? Você pensa, por que é tão difícil perdoar e esquecer, parar de sentir? Como se quando eu desse a decisão de perdoar, logo em seguida paro de sentir? Não. Mas também não significa que você vai perdoar e para sempre você vai sentir dor. Também não. Lembra que a realidade superior, quando você dá o passo de fé, o passo no Espírito, para resolver perdoar, aquilo começa a alterar as realidades inferiores. Eu decido não andar pela minha carne, pela ira, pelo rancor. Eu decido não andar pela falta de perdão, pela amargura, mas eu decido andar segundo a palavra. Eu dou um passo de fé no Espírito. E a partir desse local que as coisas começam a ser alteradas. Aí então retorna aquilo que eu disse na primeira pergunta. Você expõe aquilo a Deus. Você expõe os seus sentimentos, suas emoções a Deus, suas feridas a Deus. E aí então Deus traz a cura para aquilo. Traz um fortalecimento para lugares quebrados. E continue a praticar atividades espirituais. Não é simplesmente assim, decidi perdoar, perdoei, e aí você começa a viver uma vida sem relacionamento com Deus. Sem relacionamento com Deus. Efésios capítulo 3, versículo 17 e 19 diz assim: e assim pela fé que Cristo habite no coração de vocês, estando vocês enraizados e alicerçados em amor. O amor de Deus é um lugar para você colocar raízes, para você se nutrir e também para você construir coisas. Você se nutre do amor e constrói do amor. Perceba isso. Então você se nutre do amor de Deus e tudo que você começa a fazer deste lugar de amor.
praticando atividades espirituais, você em oração, oração em línguas, em períodos de adoração, leitura da palavra, você vai fortalecendo o seu homem interior para continuar sendo conduzido pelo Espírito. E aí sim, o Espírito no lugar devido dele, de comando, sendo conduzido pelo Espírito, ele vai direcionando a sua alma. Ele vai direcionando o seu corpo para um lugar de saúde. Não tente com as forças do seu braço. Né? Porque às vezes você pensa assim, Mateus, porque é difícil perdoar e parar de sentir. Parece que você, com a força do seu braço, você fala, Mateus, mas eu não estou conseguindo. E vou te dizer, você não vai conseguir. Não é desse esforço. Mateus, eu estou querendo perdoar, mas eu não paro de sentir, porque não é na força do seu braço. É na dependência da graça de Deus. Descanse na graça de Deus. Deus, eu decido perdoar, eu libero o perdão para essa pessoa. Ame através de mim. É nesse lugar de dependência de Deus, de relacionamento de Deus, de nutrição do amor, que você começa a construir do amor. 1 João 4,7, que eu já li na primeira resposta, mas eu vou continuar o versículo. Ele diz assim, amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. O amor não procede de você. O amor ágape, o amor perfeito, procede de Deus. E ele diz assim, aquele que ama é nascido de Deus. Aquele que ama tem a natureza de Deus. Observa que nessa carta aqui de João, ele está falando que é uma questão de natureza. Olha, você tem a natureza de Deus, por isso você ama. Por isso eu digo, fortaleça seu homem interior. Viva segundo a sua nova natureza. Disso procede amor. Ele vai dizer assim, aquele que ama é nascido de Deus, ou seja, uma questão de natureza, e conhece a Deus. Essa palavra conhecer é uma experiência, experiencia Deus, se relaciona com Deus. Aquele que ama tem uma natureza do próprio Deus, porque recebeu a Jesus. Tem a natureza de Deus e também se relaciona com Deus. Então, de um lugar de relacionamento com Deus, as coisas são mudadas. As coisas são curadas. As suas feridas são curadas. O que você sente é mudado. Mateus, mas vai chegar um momento que eu vou esquecer? Não, às vezes você não vai esquecer. Às vezes é uma coisa que marcou a sua vida. Você vai lembrar daquilo. Mas você não vai lembrar mais com dor. Porque a ferida foi curada. Pode ter uma cicatriz lá? Pode, mas não tem mais dor nenhuma. Aquilo não te traz mais tormento. Aquilo não te traz mais punição, como se você estivesse vivendo aquilo de novo. Aquilo não te traz mais um lugar de prisão. Percebe isso? Porque houve cura. Houve cura. Se exponha a Deus. Decida. Dê o passo de fé no Espírito. Decida. E também se exponha. Alimente esse relacionamento com Deus. Viva da nova natureza. Disso provém coisas do amor. Amém. E aí então você vai, a partir desse momento, não mais nutrir raízes de amargura. Não mais nutrir pensamentos a respeito disso, que eu estava dizendo na primeira resposta também. Então, Mateus, o que eu faço? Por que é tão difícil perdoar e parar de esquecer? Primeira coisa, tire da sua cabeça que vai ser você, que vai ser a força do seu braço. Tire isso da sua cabeça. Não vai ser a força do seu braço. Você vai descansar na graça de Deus. Você vai decidir, não é pela minha força. Eu não quero ter uma posição de punição. Eu não vou por um caminho de mérito. A pessoa precisa ser punida. Não. Vou liberar isso. Eu decido, libero o perdão. Ponto. Tenho feridas. Exponha a Deus. Ele traz cura a isso. E depois, vou esquecer? Não. Suas feridas estão sendo curadas. Até o momento que isso não vai trazer mais dor, não vai trazer mais punição, não vai trazer mais peso, jugo, escravidão. E vão vir pensamentos ainda. Vão, mas você não vai nutrir nenhum deles. Nenhum deles. Aquele assunto está resolvido. Faça como Jesus ensinou em Lucas 17. Use a fé que você tem como uma semente. Plante ela e ela dará frutos. Não fica pensando, Mateus, mas o que eu faço com essa semente?
plante ela e ela dará frutos. Ela vai se desenvolver e vai dar frutos. O perdão é algo sobrenatural. Amém. Então vamos para a terceira e última pergunta. E a terceira pergunta, Mateus, é muito abrangente. E não só de uma pessoa que tem dúvida a respeito dela. E é a seguinte: se eu não liberar perdão, eu também não serei perdoado por Deus? E qual a ligação disso com a oração? Essa pergunta, ela realmente tem muito desentendimento nesse assunto, né? A ligação entre, se eu não liberar perdão, Deus também não me perdoa. E por muitas vezes, a gente vai ler algumas passagens, que existe uma ligação ali. A palavra, ela coloca algumas passagens onde está falando sobre oração e em seguida ele linka com perdão, né? Então, qual é a relação entre oração e perdão? Essa pergunta, ela é bem legal. A primeira coisa que eu gostaria, antes de começar a responder ela, é no que você crê. Porque conforme você crê, você vive. Então, cuidado como você está crendo. Mas deixa eu mostrar para você o que a palavra de Deus diz sobre a sua real condição em Cristo. Eu separei aqui 4 passagens que vai mostrar qual é a sua real condição em Cristo Jesus. Essa é a sua real condição em Cristo Jesus. Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9, ele vai dizer assim: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Então observa ele dizendo que vocês são salvos. Essa palavra salvo, ela é bem abrangente, é sozo, e o sozo vai significar resgatado, curado, liberto, protegido, provido. Então, quando Paulo está dizendo assim, vocês são salvos pela graça, ele está dizendo, vocês são resgatados pela graça, vocês são curados pela graça, vocês são libertos pela graça, vocês são protegidos pela graça e são providos pela graça de Deus, por meio da fé. Então, eu recebo tudo de Deus pela graça, por meio da fé. A fé alcança a provisão da graça. Amém? E ele vai dizer assim, isso não vem de vocês. Ele reforça. Isso não vem de vocês. É presente. É dom de Deus. Não de obras para que ninguém se glorie. Então nós já somos resgatados, curados, libertos, protegidos e providos pela graça de Deus. Não por mérito nosso, mas pela graça de Deus. E eu acesso isso pela fé. Romanos capítulo 4, versículo 24 e 25 vai dizer assim, mas também, para nós, a quem Deus creditará justiça, para nós que cremos naquele que ressuscitou dos mortos, a Jesus nosso Senhor. Ele vai dizer assim, ele, Jesus, foi entregue à morte por nossos pecados e ressuscitado para nossa justificação. Então perceba 2 coisas aqui, bem importantes, muito necessárias. A primeira é que existe um crédito para você. Não é simplesmente, Jesus não veio simplesmente e pagou uma dívida negativa, algo negativo, mas ele também te deu crédito. Que crédito é ele? A própria justiça de Deus. É um crédito, você vive com crédito, você não vive de forma neutra, você vive num estado positivo. Deus creditou justiça para nós como? Quando nós fazemos algo? Ou quando nós deixamos de fazer algo? Não. Quando nós cremos naquele que ressuscitou dos mortos a Jesus. Eu creio. Então, pela fé, eu acesso a provisão da graça. E observe agora bem o que ele vai dizer. Jesus foi entregue à morte por nossos pecados. Do que ele está falando aqui? Remissão. Jesus nos remiu. Uma remissão. Ele nos remiu. É um perdão de pecados. Ele morre por nossos pecados. Hamartano. Pecados, hamartano, são ações pecaminosas, são dívidas. Então Jesus morre para pagar a nossa dívida. Jesus morre por um perdão de pecados, ações pecaminosas. Para aí? Não. E ele é ressuscitado para nossa justificação. Do que ele está dizendo aí? Redenção. Então, em Jesus nós temos remissão
e redenção. Remissão de pecados, hamartano, ações pecaminosas, erros, dívidas que nós acabamos tendo devido às nossas ações. Mas ele também ressuscita, ele traz redenção. Redenção diz respeito à libertação. Libertação do quê? De uma natureza de pecado, hamartia. Então observe que a Bíblia traz duas palavras diferentes. Hamartano, pecados, ações pecaminosas. Jesus morreu para pagar pelos pecados, por uma dívida. E ele ressuscita para nos libertar de uma natureza do pecado. É uma natureza da morte, do pecado. Ele ressuscita para nossa justificação. Percebe? Então, ele morre para pagar uma dívida e ressuscita para que a sua natureza não seja mais natureza de pecado, mas seja uma natureza de justiça. Você não é mais um pecador, você é justiça de Deus, porque Jesus ressuscitou e ele trouxe redenção, ele trouxe libertação da natureza do pecado. Agora você tem uma natureza de Deus. Zoe, a vida do próprio Deus. Percebe? Efésios capítulo 1. E eu vou ler 2 versículos aqui. Primeiro é o versículo 3, que vai dizer assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Paulo está dizendo aqui que Deus já nos abençoou. A conjugação desse verbo aqui está no passado. E não é simplesmente uma conjugação do tipo, terminou ou não terminou? Terminou. Essa conjugação diz que o verbo foi concluído, já foi finalizado, está consumado. Deus já nos abençoou com todas as sortes de bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Você já foi abençoado com todas as sortes de bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Aí no versículo 7, ele vai dizer assim: Nele, em Jesus, nós temos a redenção. Lembra lá, redenção, libertação, por meio do seu sangue. O perdão dos pecados, das transgressões, dos erros, das ofensas. Então, novamente, ele destaca aqui duas ações com a obra de Cristo. De acordo com as riquezas da graça de Deus. Ou seja, a obra de Cristo veio de acordo com as riquezas. Essa palavra riqueza vem de ricos benefícios. Vem dos ricos benefícios da graça de Deus. Provém da graça de Deus. Dessa graça, Deus já nos abençoou. Você já é abençoado com todas as sortes de bênçãos espirituais em lugares celestiais em Cristo Jesus. Amém? E Jesus já remiu, já pagou, já morreu por todos os seus pecados e também te libertou de uma natureza do pecado. E para fechar, Isaías 53, versículo 5, vai dizer assim: Mas Jesus, ele foi transpassado por causa das nossas transgressões. Jesus sofreu pelos nossos erros, pelas nossas transgressões, pelas nossas ações pecaminosas. E ele foi esmagado por causa da nossa iniquidade. Ou seja, Deus fez cair sobre ele a nossa própria iniquidade. Aí ele vai dizer: o castigo que nos traz a paz. O castigo que era nosso estava sobre Jesus, para que hoje nós tivéssemos sobre nós a paz. Que paz é essa? Shalom. É completude. É segurança. Eu tenho paz hoje. Não é que eu vou ter, eu já tenho. Por que eu tenho paz hoje? Porque o meu castigo estava sobre Jesus. O meu castigo estava sobre ele para que sobre mim estivesse paz. E ele diz: e pelas suas feridas nós fomos curados. Você já é curado. Lembra lá que nós lemos a primeira passagem, né? Efésios 2, Paulo dizendo que nós já somos salvos pela graça por meio da fé. Nós já somos resgatados, curados, libertos, protegidos, providos pela graça por meio da fé. Essa é a sua realidade, segundo a palavra de Deus, numa nova aliança. Essa é a sua condição, sua nova condição de vida em Cristo Jesus. Por meio de obras? Não, por meio da graça. E como é que eu vivo isso? Pela fé. Então eu tenho que crer na provisão da graça. Eu acesso a provisão da graça pela fé, nós vimos isso.
Então, como se processa o nosso perdão? A pergunta é, né? Se eu perdoar, eu serei perdoado? Pera, na nova condição de vida em Cristo Jesus, você já foi perdoado. Nós vamos ler outros versículos que Paulo vai dizer bem isso. Nós já fomos perdoados. Então, como se processa o nosso perdão? Quando nós fazemos algo? Não, nosso perdão se processa em Cristo Jesus. O processo de perdão já ocorreu na cruz. Jesus já nos perdoou. Nós somos totalmente remidos. Nós temos uma redenção completa. Nós já fomos perdoados em Cristo Jesus. Você não pode fazer mais nada para ser mais restaurado do que Cristo te fez. Você não pode fazer mais nada para ser mais curado do que Cristo te fez. Você não pode fazer mais nada para ser mais perdoado do que Cristo te perdoou. Não tem como. A obra está concluída. Você já foi abençoado com toda sorte de bênçãos. Nós já fomos salvos, curados, libertos, providos pela graça, por meio da fé. Já é uma condição estabelecida, e estabelecida sem nenhuma ajuda sua. É dom de Deus. Essa é a sua condição em Cristo. Amém? Então a questão é, você crê na provisão da graça? Ou não? O que você crê? Você crê que você foi perdoado em Cristo Jesus ou não? Você vive as boas novas do Evangelho ou não? O mestre Bernard Snellgrove vai dizer assim: o Evangelho é a obra da graça de Deus em Cristo, que, operando no coração daquele que aceita, que crê, que o Espírito lhe revela, o livra da morte que Satanás tenta lhe impor. Porque Satanás vai continuar tentando te impor morte, morte, morte. Vai tentar falar para você, você não é perdoado. Você não é curado. Você não é remido. Satanás vai tentar te trazer novamente, toda vez isso. Mas o Evangelho já é a obra da graça de Deus em Cristo, já provendo tudo para você. A obra está consumada. Para a gente dar continuidade a isso, eu gostaria de ler Lucas, capítulo 15. Eu estou construindo todo um contexto para responder essa pergunta. Observa que o contexto é muito grande. A gente está falando praticamente da essência do Evangelho. É necessário você entender isso. É a essência do Evangelho. A gente ficou aqui mais de 1 hora num papo de mesa antes de começar a gravar esse episódio. Mais de 1 hora em papo de mesa. E a gente está falando, gente, essa é a essência do Evangelho. Nós começamos com perdão e o Espírito Santo foi nos conduzindo para a essência do Evangelho. E disso nós vamos partir já para o próximo episódio, que vai ser a respeito do amor. Então, assim, se alimente de tudo isso que o Espírito Santo está trazendo, que traga vida ao seu coração. Amém? Lucas capítulo 15, versículo 11, vai dizer assim: Jesus contando a parábola do filho pródigo. Provavelmente você conhece essa parábola, né? Ele vai dizer assim, versículo 11, Lucas 15, versículo 11. Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao pai: pai, quero a minha parte da herança. Não é o pagamento do meu trabalho. Ele queria a parte da herança. Assim ele repartiu a sua propriedade entre eles. O pai deu a herança. Versículo 13. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou a herança. Ele desperdiçou a provisão. Desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Versículo 14. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Vou parar aqui e fazer 2 perguntas para você. Era a vontade do pai que o filho passasse necessidade? Foi o pai que fez o filho passar necessidade? Foi uma punição do pai o filho passar necessidade? Não. Qual foi a ação do pai em tudo isso até agora? Prover herança. Não é da vontade do pai que o filho passasse necessidade. Versículo 15. Por isso ele foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar dos porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira, as lavagens dos porcos, a comida que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então observa que o filho chega a um momento
longe da provisão do pai, longe da relação do pai, ele chega para um momento onde ele vai comer lavagem de porcos. Ele não está vivendo do que o pai proveu, ele está vivendo de uma coisa que ele tentou conquistar com a própria força do braço. Foi o pai que fez isso? Era o pai punindo? Não. Isso era uma obra da própria força do braço do filho. O filho tentou fazer obras com a força do braço e chegou a comer lavagem de porcos. Versículo 20. A seguir levantou-se e foi para seu pai. Então ele chega no momento, eu pulei alguns versículos aqui, mas chega um momento que o filho pensa, cara, eu estou comendo lavagem de porcos. Até os empregados do meu pai comem melhor. Vou voltar para o meu pai, vou falar, pai, eu me errei, eu me arrependo. E aí o versículo 20 ele diz assim, e esse filho se levantou e foi para seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e cheio de compaixão, correu para o seu filho. Ele não deixou de ser filho. E o abraçou e beijou. O que o pai tinha para o filho? Amor. O que Deus tem para você? Amor. Não é punição. Não foi a punição do pai que fez o filho comer lavagem de porcos. Não. O que o pai tinha para o filho que foi para longe era amor. Versículo 21. O filho disse, pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado seu filho. O que o pai falou? Realmente, você não é mais digno. Não, o pai falou aos seus servos, depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele, coloquem um anel em seu dedo e calçados para os seus pés, tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e comemorar, porque o meu filho estava morto e voltou à vida. Ele estava perdido e foi achado. Comecemos a festejar. O pai não diz assim, realmente, você não é mais meu filho, você não é digno. Porque você fez. Não. O filho era filho por natureza, por identidade, pelo que ele era, não pelo que ele fez. O que ele fez com a própria força do braço levou ele para um local de fome, de onde não havia provisão. Foi o pai que fez isso? Não. Foi o filho tentar fazer com a força do próprio braço. Tentar algo pelo seu próprio mérito. Agora, a partir do momento que ele recorre à provisão, o pai tem amor. O pai tem o melhor. Percebe isso? O filho desperdiçou a graça achando que conseguiria viver longe do pai. Às vezes nós desperdiçamos a graça, a provisão de Deus, achando que nós construímos coisas com a força do nosso braço. Agora eu queria chamar a atenção para mais um filho aqui. Ele vai dizer assim, versículo 25. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos seus servos e perguntou-lhe, o que está acontecendo? E ele lhe respondeu, seu irmão voltou. Seu pai matou um novilho gordo porque o recebeu de volta, são e salvo. Agora, atenção. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu a seu pai, olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo. Ele não disse que está trabalhando como um filho. Ele está trabalhando como um escravo ao teu serviço. E nunca desobedeci nenhuma ordem. Opa, eu estou vivendo por obediência a regras, ordens? Por fazer? Sou um escravo? Contrato frio, merecimento? Mas tu nunca me destes nenhum cabrito para eu festejar com meus amigos. Versículo 30. Mas quando volta para casa, esse seu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas um novilho gordo para ele. E disse o pai, meu filho, você está sempre comigo e tudo o que eu tenho é seu. O que o pai tinha para o filho mais velho que nunca saiu de perto? Herança. O que o filho mais velho estava vivendo? Herança? Não. Mérito. O filho mais velho aqui, a gente podia chamar ele de religiosidade. O filho mais novo é aquele que acha que consegue fazer pela força dos braços. É aquele que pensa que consegue viver longe de Deus.
E o filho mais velho é aquele que está dentro da igreja, mas vive religiosidade. Ele não vive segundo o filho. Ele vive e trabalha como um escravo. Nunca desobedeceu suas ordens. Você nunca me deu um novilho, pai. E o pai fala, filho, você tem tudo. Deus vira para o religioso, para a pessoa que acha que é por fazer e fala, filho, você tem tudo. Jesus já conquistou tudo. A obra já está consumada. Tudo que eu tenho é seu. A graça já proveu tudo. A questão é, o filho não estava acessando a herança. O filho não estava sabendo acessar a provisão. Ele estava achando que era um contrato frio, fazer. Ele estava achando que era obedecer regras. Ele estava achando que também era merecimento. Ele não saiu da casa do pai como filho pródigo, mas ele estava dentro da casa e ainda assim achando que era merecimento. O filho pródigo saiu achando que conseguiria fazer pela própria força do braço. O filho mais velho ficou na casa, mas também achou que conseguiria fazer com a força do braço. Os dois desperdiçaram a provisão do pai. E a graça? Continuava lá. E a provisão? Continuava lá. E tudo que o pai tinha continuava lá. Só que nenhum deles viveu. Porque eles achavam que era por merecimento, força do braço. Danny Silk, ele costuma dizer que existem alguns estilos de vida. O primeiro estilo de vida é aquele da maldição, né? Que foi estabelecido com Adão. Aí depois, numa aliança com Deus, a velha aliança, algumas coisas começam a ser mudadas. E como é que é esse estilo de vida? Eu planto e colho. Então, se eu sigo regras, se eu sigo ordenanças, os mandamentos, eu colho. Se eu planto, eu colho. E se eu não planto, eu não colho. Só que aí existe um terceiro nível, um terceiro estilo de vida, que não é plantar e colher. Que é um estilo de vida da herança. Você não precisa plantar para Jesus te dar o que ele fez. Ele já fez. A graça já está provida. Deus já nos abençoou com toda a sorte de bênçãos. Herança. Você fala, Mateus, loucura isso. O que você está falando? É interessante, né? Porque a gente pode achar que o nosso pai terrestre, que é mau, pode dar boas dádivas para nós. A gente pode achar, nossa, nosso pai olha pro filho, né? Um pai olha pro filho e fala, não, eu quero lutar as batalhas pelo meu filho. Eu quero conquistar coisas pro meu filho. Eu quero que meu filho tenha a melhor vida. Mas aí quando a gente olha para Deus, acha que Deus não pode fazer isso pra gente? Mas que loucura é essa? O seu pai que é mau sabe dar boas dádivas pra você e Deus que é bom não sabe? Que loucura é essa? Deus já proveu, já existe herança para você. Esse é o estilo de vida da nova aliança, um estilo de herança. Cristo proveu, já é seu. O Pai diz, tudo que eu tenho é seu. Amém. Gostaria que você abrisse em Gálatas capítulo 5, versículo 1. Observa o que Paulo vai dizer aqui. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. A gente falou bastante desse versículo no episódio 2. Né? Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Então, Cristo já te libertou. Olha, cuidado para você não retornar para a lei. Cuidado para você não voltar para um caminho de justiça própria, mérito, e se colocar novamente sobre um peso, um jugo de escravidão. Gálatas, mesmo capítulo 5, mas o versículo 4, vai dizer assim, vocês que procuram ser justificados pela lei, separam-se de Cristo, caíram da graça. Muita gente entende errado esse versículo. Mas observa o texto daqui. Está falando, olha, você que retorna para a lei, você acha que sua justiça é a justiça própria, você acha que você é justificado porque você faz coisas ou deixa de fazer coisas, você está se separando do que Cristo fez. Essa palavra separar-se é katargeu, que é tornar inativo, inoperante, ocioso, privar-se da força. Paulo está dizendo assim, ó, você que tenta ser justificado pela lei, está se privando da força de Cristo. Cristo está lá, a força de Cristo está lá.
Só que quando você tenta caminhar por um caminho de justiça própria, de merecimento, quando você retorna para a lei, você está se privando da força de Cristo para pegar a sua própria força. Você substitui a força de Cristo e fala, não, eu quero viver pela minha força. Estou me separando da força de Cristo, me privando da força de Cristo. Eu torno o que ele fez inativo. E caio da graça. Eu retorno, eu caio de um lugar superior, de uma realidade superior para uma realidade inferior. Eu caio da graça. A graça, ela está estabelecida. É provisão. É favor de Deus. Só que quando eu acho que é pela minha força e não pela força de Cristo, eu não estou vivendo pela graça, mas eu estou querendo viver pela lei. Observa que cair da graça não é sobre pecado. Cair da graça não é sobre fazer, deixar de fazer. Cair da graça é você achar que você vive pela força dos seus braços. Por merecimento. Eu conquisto a justiça. Não, se eu fizer isso, Deus vai me dar isso. Se eu não fizer isso, Deus vai fazer aquilo. Mas peraí. É pela obra de Cristo, é pela força de Cristo ou pela sua força? Pela sua habilidade? Percebe isso? Nós recebemos já tudo pela graça. Mas aí então nós queremos prover pela nossa justiça. Ter uma provisão pela nossa justiça, e não pela força de Cristo. Em que você confia? Essa é a grande questão, no que você confia. Você confia na força dos seus braços, na sabedoria humana, ou você confia na obra de Cristo? Hebreus capítulo 12, versículo 15 vai dizer assim: tendo cuidado para que ninguém se prive da graça de Deus. Ou seja, essa palavra privar é rustero, que é ficar para trás. Entre num estado de falta, se afaste. Tome cuidado para você não se afastar da graça de Deus. Não é a graça que afasta você. Não é a graça que te priva dela mesmo. Não. É você que está escolhendo não viver segundo a justiça de Deus. Não viver segundo a graça, mas viver segundo o seu merecimento. Aí ele continua assim: e que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. Nossa, que ligação que o escritor de Hebreus faz aqui, né? Ele fala, cuidado para que ninguém se prive da graça e de que nenhuma raiz de amargura brote no seu coração. O que está acontecendo aqui? O que está acontecendo é que a partir do momento que você começa a caminhar por um caminho de justiça própria, começa a ativar a sua carne, e a sua carne produz obras da carne, é que o Paulo vai dizer, em Gálatas, obras. E a partir desse momento que você procura a sua própria justiça, é um caminho em que você desenvolve, por exemplo, ofensa, amargura, falta de perdão. Percebe isso? O escritor aos Hebreus não está citando aqui a amargura e a falta de perdão porque é um pecado. Tá vendo, Mateus? É pecado, o pecado te priva da graça. Não. O que ele está falando aqui é um posicionamento frente à graça. Olha, cuidado para você não se privar da graça caminhando pelo seu mérito, pela sua força. Você está inativando a força de Cristo para ativar a sua força. O escritor aos Hebreus não está dizendo aqui que se privar da graça é um pagamento porque você pecou. Não é a graça que está te privando dela. É você que escolheu não caminhar pelo que Cristo conquistou. Não acessar a provisão já disponível da graça. Você que escolheu desenvolver algo com a força dos seus braços. Ser justificado por merecimento. E a falta de perdão, ela é perigosa nesse sentido, né? Porque, como a gente disse no segundo episódio, ela vai te conduzir por um caminho de independência de Deus. Fala, Deus, eu resolvo essa situação. Não preciso. Eu faço a minha própria justiça. Você percebe o que está acontecendo aí? Você está deixando uma raiz de amargura entrar no seu coração. Você está se privando da graça de Deus. Você não está querendo viver segundo uma provisão já existente, já estabelecida, condição feita. Você está dizendo, não preciso, eu resolvo. Você cria uma independência de Deus. Você toma a sua própria justiça. Você faz pelos seus próprios esforços. Você acha que você estabelece a punição. Você estabelece o que tem que ser feito.
você rejeita a graça, rejeita a força de Cristo, que já está disponível e continua disponível para você. Cair da graça não é cometer pecados. Cair da graça é voltar para a lei. É voltar para um local de merecimento. David Robertson, ele vai dizer assim: para o diabo, a falta de perdão é uma ferramenta eficaz, porque é uma violação da graça. O diabo utiliza da falta de perdão para te conduzir num caminho onde você deixa de viver segundo a graça de Deus para viver segundo a sua própria justiça. Está violando, você está se privando do que Deus já fez. Você está sendo o filho mais velho lá, junto com Deus, na casa. Não saí, Mateus, eu não saí, não fui para fora, não sou filho pródigo. Mas você está dentro da casa e vivendo não como filho, mas vivendo como escravo. Tem tudo provido para você. O pai diz, tudo que é meu é seu. Mas se você fala, não, eu conquisto. Eu trabalho como escravo. É assim que eu tenho que viver. Opa! Você está querendo construir por um caminho que não é a graça. Você está se privando dela. Percebe isso? Percebe? E 2 Coríntios 6:1 vai dizer, como cooperadores de Deus, insistimos com vocês para não receberem em vão a graça de Deus. Esse em vão é de forma vazia, sem efeito, sem propósito. Você tem graça disponível para você, mas você recebe ela sem propósito. Qual o intuito de eu receber a graça se eu estou fazendo tudo pela força da minha mão? Gente, insisto com vocês. Cooperem com Deus. Como? Crendo, não fazendo, entrando no descanso. Cuidado para não receberem em vão, de forma vazia, sem efeito. A graça existe, mas você está inativando ela, está sem efeito, porque você está caminhando por um caminho de justiça própria, merecimento. Merecimento. Observa que a graça de Deus, e quando nós falamos de assunto como perdão, por exemplo, e vários outros, a graça, por isso que eu falo que essa é a essência do Evangelho, a graça de Deus não é só um favor imerecido que você recebeu. Não é só um favor imerecido da parte de Deus. Mas ela também é um poder do próprio Deus que te capacita para viver a nova vida. Existe uma nova vida para você. Uma nova vida. A graça te coloca nessa nova vida e não só te coloca nessa nova vida, mas te capacita para viver na nova vida. Percebe isso? E aí Paulo vai dizer para os coríntios, cuidado para não estar recebendo em vão. Você recebe um favor imerecido, mas não tem propósito. Para que você está recebendo essa graça? Qual é o propósito dela? Se não é para você ser capacitado para viver segundo a sua nova vida em Cristo Jesus. Amém. E eu gostaria de mostrar passagens, onde já mostra no Novo Testamento, nessa nova vida, nessa nova aliança, a relação entre o perdão, de Deus e você perdoar. Observe isso daqui, Efésios 5:1. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Deus não vai te amar quando você andar em amor. Não, Ele já te amou. Ele fala, anda em amor. Como também Cristo vos amou e se entregou por vocês. Efésios capítulo 4, versículo 32. Antes, sedes um para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Cristo vos perdoou. Você percebe isso daqui que está escrito aqui? Ele está falando, perdoe como Cristo já perdoou. Como em Cristo, Deus já perdoou vocês. Paulo não está dizendo assim, perdoe para que Deus te perdoe. Mas Mateus tem algumas passagens que dizem, a gente vai ler elas já já. Mas observe que no Novo Testamento, na Nova Aliança, o que Paulo está dizendo é, perdoe porque vocês já foram perdoados. Perdoe como também Deus já perdoou vocês em Cristo. E essa conjugação do verbo, esse perdoou é carizo, que vem de caris, que é graça, E a conjugação desse verbo é como se Deus fez por conta própria. Olha, perdoem, porque Deus, por conta própria, já fez a obra da redenção. Já perdoou vocês, já remiu, já redimiu vocês. E Deus já perdoou, como vocês já são perdoados. Perdoem também. Permita que a natureza de Deus viva através de vocês. É o que está dizendo aqui.
Você já tem uma nova vida. Permitam que essa nova vida viva através de vocês. Amém? E aí então, quando você fez essa pergunta para mim, Mateus, se eu não perdoar, eu não serei perdoado, pode vir na sua cabeça algumas passagens, eu vou trazer algumas delas. Não vou trazer todas, porque nós não temos tempo para isso, mas eu vou trazer as principais, talvez. Observa isso. Marcos capítulo 11, versículo 22 a 25, né? É Jesus ensinando sobre a oração da fé. Ele diz, respondeu Jesus, tenham fé em Deus. E lhes asseguro que se alguém disser a este monte, levanta-te e atira-se no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. Portanto, lhes digo, tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já receberam, e assim lhes sucederá. E quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no, para que também o Pai Celestial lhes perdoe os seus pecados. Aí você pode falar, Mateus, está vendo aí? Ó, Jesus falando, ó, se eu perdoar, eu serei perdoado. E quando eu estiver orando, eu tenho que perdoar, como a ligação entre a oração e o perdão. Só que, 2 pontos. O primeiro ponto é, qual é a aliança que existe aqui? Não, Mateus, é a nova, está com Jesus. Não, está na velha aliança aqui ainda. Jesus estava ali falando sobre um reino que estava próximo, sobre uma nova condição de vida que se estabeleceria, sobre uma nova aliança que seria estabelecida. E seria estabelecida quando? Eu trouxe para vocês aqui, Lucas 22, 20. Jesus, na última ceia, dizendo, da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo, este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. Observa que a nova aliança se estabelece com o derramamento de sangue. Precisa ter derramamento de sangue para se estabelecer a aliança. A aliança precisa ter derramamento de sangue. Quando que se inicia uma nova aliança em Cristo Jesus? Quando o sangue de Jesus é vertido. Quando ele morre e ressuscita, se estabelece uma nova aliança. Neste momento dos evangelhos, Jesus estava dizendo sobre uma nova aliança, sobre um reino que estava muito próximo. Os discípulos já estavam vivendo coisas da nova aliança pela presença de Jesus, estava ali, mas não estava estabelecida uma nova aliança. Ali ainda estava sobre eu planto e colho. Percebe isso? Percebe isso? E a gente pode continuar, né? Dizendo, bom, é a oração da fé. Gostaria de lembrar você quando uma das cartas, Paulo vai dizer assim, olha, circuncisão e incircuncisão não tem valor nenhum. O que tem valor é a fé que opera pelo amor. Então observa também que o caminho para a operação de uma fé efetiva é o próprio amor. Se você não está agindo com amor, você não está agindo num caminho efetivo de fé. Mas aí já é uma outra coisa, não diz respeito a você ser perdoado. Você já foi perdoado em Cristo Jesus. Não tem sentido você precisar perdoar para ser perdoado, mas e a obra de Cristo? Já não te perdoou? E todas aquelas passagens que nós lemos falando que Cristo já morreu, você já foi abençoado com toda sorte de bênçãos. Já é um estado, uma condição estabelecida na nova aliança. Mateus, e a passagem lá que Jesus fala da oração do Pai Nosso, né? Mateus 6, por exemplo, Mateus 6, versículo 9. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, dá-nos hoje o pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E ele continua. Aqui Jesus está chamando a atenção para um evento dos judeus. Né? Ele fala assim, ó, perdoem assim como vocês perdoam os seus devedores. Em que momento Jesus está dizendo isso? Perdoa as nossas dívidas, falando para Deus. Deus, perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos os nossos devedores. Que momento é esse que Jesus está chamando a atenção? O jubileu. Que era um evento que ocorria a cada 50 anos, né? Depois de 49 anos, no 50º ano, acontecia o jubileu. Nesse momento, a gente vai ter outros episódios, outros temas para discutir sobre isso. Mas nesse momento, o que acontecia? Aqueles que eram escravos eram libertos. Aqueles que tinham dívidas, as dívidas eram perdoadas. Se alguém tomou um terreno de alguém porque alguém tinha uma dívida, o terreno era devolvido. Observe o que Jesus está falando aqui, olha, da mesma forma que vocês derramam favor, Deus derrama favor sobre vocês. Jesus aqui não está falando sobre pagar, sobre você plantar e colher. Não, Jesus está falando assim, olha, assim como vocês derramam favor no jubileu, Deus derramará favor sobre vocês. Ele estava dizendo sobre uma nova aliança que seria estabelecida. Não, Mateus, mas ele continua dizendo, pois se perdoarem as ofensas um dos outros, o Pai Celestial também perdoará vocês. Só que, novamente, aqui o Evangelho, nova aliança ainda não foi estabelecida, ainda era uma aliança inferior, com promessas inferiores. Se você pegar, por exemplo,
Aí você fala, não, Mateus, mas e se eu pegar uma passagem do Novo Testamento? Pra gente fechar, uma passagem do Novo Testamento. 1 Pedro, Novo Testamento, Nova Aliança. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 7. Olha que interessante isso. Do mesmo modo, vocês, maridos, sejam sábios no convívio com as suas mulheres e tratem-nas com honra como parte mais frágil e co-herdeiras do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. Aí, Mateus, Novo Testamento, é interrompida a minha oração. Quando é interrompida a sua oração? Quando você peca? Não. Qual que é o contexto aqui? O marido não entender a graça de Deus. Olha o que está dizendo aqui. As mulheres, observa o período também, né? As mulheres eram vistas como inferiores, elas não tinham voz. Como elas eram as mais frágeis, por merecimento, elas eram menores. Aí então Pedro está dizendo assim, olha, não é porque ela é mais frágil que ela é menor. Diante da graça, vocês são todos iguais. Aí o marido fala assim, não, aí eu vou tratar ela como menor. Mas peraí, você não está entendendo a graça de Deus, seu posicionamento na graça. Você está achando que é por merecimento? Você está achando que você recebe mais coisas que a sua mulher porque você é mais forte do que ela? Porque você tem mais habilidades do que ela? Porque a sociedade diz que você é melhor? Mas então você está andando por merecimento e não por graça? Observe que esse contexto é posicionamento na graça e não pecado. E observe que ele está dizendo aqui que as mulheres são co-herdeiras do dom da graça da vida. Que vida é essa? Zoe. Está dizendo que as mulheres têm a própria vida de Deus, assim como os homens. Todos temos a vida de Deus. Somos herdeiros da graça de Deus. Então, vivam segundo a graça. Se posicione corretamente na graça. Mateus, e se eu não me posicionar corretamente na graça? Aí ele está falando aqui, ecôpito. Suas orações podem ser frustradas, se tornam ineficazes. Mas por que elas se tornam ineficazes? Como um pagamento do seu pecado? Não. Elas se tornam ineficazes porque tudo que você recebe de Deus, você recebe pela graça. E você está vivendo pelo merecimento de justiça própria. Tudo que você recebe de Deus, você recebe pela graça, por meio da fé. Sua oração se torna ineficaz quando você acha que você consegue pela força do seu braço. Este é o contexto de 1 Pedro. Este é o contexto de 1 Pedro. Nós já fomos perdoados em Cristo Jesus. Nós já fomos abençoados com todas as sortes de bênçãos espirituais. Já é condição estabelecida e estabelecida por Deus. A obra redentora foi estabelecida pelo próprio Deus em Cristo Jesus e não tem participação nenhuma sua. Qual é o seu papel diante disso? Crer na obra de Cristo. Crer na provisão da graça. Viver crendo o que a palavra de Deus diz. Por isso que eu comecei dizendo, o que você crê? Que você vive conforme você crê. Nós temos, como o Dennis Silk também diz, nós temos que sair de um lugar onde nós somos incapazes de ver o Pai. Às vezes nós entramos num lugar onde nós somos incapazes de ver o Pai. Não é que o Pai está se escondendo, não é que o Pai não está ouvindo, é que nós nos colocamos num local que nós somos incapazes de ver a bondade de Deus, a graça de Deus. Às vezes nós entramos num lugar de julgamento, de punição, que é a falta de perdão, né? É um lugar onde nós achamos que nós somos os punidores, os julgadores. E nós paramos de conseguir enxergar onde está o Pai nisso tudo. Que são as lentes da ofensa. Capítulo 3, episódio 3. Se você não assistiu, assiste lá. São as lentes da ofensa. Uma das coisas que a lente da ofensa faz é tira a percepção da graça de Deus. Você acha que você consegue pela força do seu braço. Você acha que a pessoa é pior porque ela errou com você. Não. Vocês são iguais na graça de Deus. Amém. Então, respondendo a pergunta, Mateus, se eu não perdoar, não serei perdoado? Você já foi perdoado em Cristo Jesus. Mas cuidado com a falta de perdão, que são todos os episódios que nós trabalhamos. Veja todos eles. A justiça própria, o escravo das suas emoções, a prisão no passado. Cuidado, porque a falta de perdão é um posicionamento seu fora da graça. É um posicionamento onde você está querendo ter provisão pela força dos seus braços e não pela obra de Cristo. Você está violando a graça de Deus. Ela se mantém. Ela está lá.
É o pai esperando o filho pródigo. É o pai vivendo com o filho mais velho. Tá lá. Tudo que é meu é seu. A questão é, você está crendo e vivendo segundo a palavra? Você está acessando pela fé a provisão da graça? Ou você está tentando fazer pela força do seu próprio braço? Você já foi perdoado em Cristo Jesus. Você já foi curado em Cristo Jesus. Você já foi liberto em Cristo Jesus. Não tem mais nada que você possa fazer para você ser mais restaurado, mais curado, mais liberto que você já é em Cristo Jesus. Entenda isso, creia isso, viva segundo a nova vida, que é herança. Herança. Mas se posicione na graça. Entre no descanso. Pare de querer lutar com a sua própria força. Entre no descanso. Acesse com a sua fé toda a provisão da graça. Não tente seguir a falta de perdão, por exemplo, e caminhar para um caminho de justiça própria. E se privar de tudo que Deus já tem para você em Cristo Jesus. Amém. Espero que todas as perguntas tenham sido respondidas, que você tenha sido grandemente abençoado. Eu oro para que o Espírito Santo pegue essa palavra e ative ela no seu coração, traga vida ao seu coração e que todas as muralhas, as fortalezas que foram construídas contra o conhecimento de Deus sejam destruídas, que você seja conduzido à liberdade que Cristo conquistou para você. Sejam abençoados. Até o próximo tema, até o próximo episódio na semana que vem.